Olá, boa noite a todos, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar aqui pelo Espaço Holístico Maria de Nazaré. Eu me chamo Alan Vinícius da Silva e estarei aqui hoje com vocês guiando a nossa leitura e a reflexão também sobre o capítulo que será lido hoje. Amado Mestre Jesus, obreiros do bem, gostaríamos de pedir a sua presença e o seu auxílio hoje dos Espíritos de Luz no nosso Evangelho no Lar. Que hoje eu possa ser uma noite muito proveitosa, em volta de boas energias, de bons amigos, de boas lembranças, e que todos possamos estar em paz conosco e com todos aqueles que amamos e com os quais temos dívidas. Que a mensagem hoje possa ser internalizada, refletida e possa gerar um auto-melhoramento, um aperfeiçoamento nosso. Agradecemos muito pela oportunidade, Mestre, hoje, sempre, que assim seja. Eu vou convidar vocês para buscar água, pegar um copinho de água com vocês, para ter a fluidificação da água, e também, se puderem, o Evangelho, que aí vocês podem acompanhar a leitura junto comigo. Vamos nessa? Bom, então o capítulo para sua referência é o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mais especificamente no tópico 14, Desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar, com desassombro, pela senda do aperfeiçoamento que entrastes. Nós os devemos uns aos outros. A regeneração só será possível mediante a união sincera e a fraternal entre os espíritos e os encarnados. O amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao nosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, ao aplicá-las todas as coisas materiais. Sede sinceros, a riqueza proporciona uma felicidade sem mescla? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre o vazio nos vossos corações? No fundo dessa cesta de flores não há sempre um réptil a ocultar-se? Compreenda a satisfação, bem justa aliás, que experimenta o homem que por meio de trabalho honrado e assíduo ganhou uma fortuna, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Vai grande distância, tão grande quanto a que separa a prodigalidade excessiva da sórdida avareza. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer as tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer jamais. É que tudo vem de Deus. Tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositário, e não proprietários. Não vos iludais. Deus vos emprestou. Tendes que lhes restituir. E ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta em favor dos que não têm sequer o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia. Por pouco honesto que sejais, fazeis questão de restituí-la escrupulosamente
ele ficais agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial, que lhe emprestou a riqueza. Ele não pede para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico, exigindo deste, porém, que por sua vez dê aos pobres, visto que são seus filhos tanto quanto ele. Os bens que Deus vos confiou despertam nos vossos corações ardentes e desvairada cobiça. Já pensardes, quando vos apegais imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar conta ao Senhor daquilo que vos veio dele? Esqueceis que, pela riqueza, vos revestistes do caráter sagrado de ministros da caridade da terra, para serdes os seus dispensadores inteligentes? Quando usais somente em vosso proveito aquilo que vos foi confiado, que sois, senão, depositários infiéis? O que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte, inflexível, inexorável, rasga o véu sobre o qual vos ocultáveis e vos força a prestar contas ao amigo que vos favorecera e que nesse momento enverga diante de vós a toga do juiz. É em vão que procurais iludir-vos na terra, colorindo com o nome de virtude o que muitas vezes não passa de egoísmo. Em vão chamais economia e previdência ao que é apenas cupidez e avareza, ou generosidade ao que não passa de prodigalidade em proveito vosso. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade, economizando, amontoando ouro, para, diz ele, deixar aos filhos o maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. É muito justo e paternal, convenho, e ninguém pode censurar. Mas será esse o único motivo que o guia? Não será muitas vezes o compromisso com a consciência, para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrenos? Contudo, mesmo admitindo que o amor paternal seja a única razão que ele obedece, será isso motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus? Desde que já tem o supérfluo, deixará o filho na miséria, por lhes restar um pouco menos desse supérfluo? Não será dar a eles uma lição de egoísmo e endurecer-lhes o coração? Não será sufocar neles o amor ao próximo? Pais e mães, incidis em grande erro se credes que desse modo conquistais maior afeição dos vossos filhos, ensinando-lhes a ser egoísta para com os outros, ensinar-lhes a sê-lo para com vós mesmos. É comum ouvir-se dizer de um homem que trabalhou muito, acumulou bens com o suor do seu rosto, que quando o dinheiro é ganho, melhor se reconhece o seu valor. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, que esse homem pratique a caridade, dentro de suas possibilidades, já que declara conhecer todo o valor do dinheiro, e maior será seu merecimento do que o daquele que, nascido em abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Ao contrário, esse homem que se recorda das suas aflições, das suas labutas, for egoísta, duro para com os pobres, tornar-se-á bem mais culpado do que o outro, visto que quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto maior será o seu dever aliviá-las nos outros. Infelizmente, no homem que possui bens de fortuna há um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens, e há orgulho. Não é raro ver-se o novo rico atordoar o infeliz que implora a sua assistência, com a narrativa de seus trabalhos e suas habilidades, em vez de ajudá-los e acabar dizendo, faça o que eu fiz. Segundo está convencido, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que amealhou, cabendo apenas a ele o mérito de a possuir. O orgulho que lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos,
apesar de toda a tua inteligência e toda a sua aptidão, não compreende que, com uma só palavra, Deus o pode lançar por terra. Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Como depositário desses bens, o homem não tem o direito de dilapidar e nem de os confiscar em seu proveito. Prodigalidade não é generosidade, é muitas vezes uma forma de egoísmo. Alguém que esbanje as mancheias do ouro de que disponha para satisfazer a uma fantasia, talvez não dê um centavo para prestar um serviço. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciar a riqueza no seu justo valor, em saber servir-se dela em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por elas interesses da vida futura, em perdê-las sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-la. Se por efeito de reveses imprevistos vos tornardes qual Jó, dizei como ele: Senhor, tu me destes, tu nos tiraste. Seja feita a tua vontade. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Sede antes de tudo submissos, confiai naquele que, tendo-vos dado e tirado, pode novamente restituir o que vos tirou. Resiste com coragem ao abatimento, ao desespero, que vos paralisam as forças. Quando Deus vos desferir um golpe, jamais esqueçai que, ao lado da mais rude prova, ele sempre coloca uma consolação. Ponderai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e essa ideia vos ajudará a desprender-vos destes últimos. O pouco apreço que se ligue a uma coisa torna menos sensível a sua perda. O homem que se apega aos bens terrenos é como a criança, que só vê o momento presente. O que deles se desprende é como o adulto que vê as coisas mais importantes, por compreender essas palavras proféticas do Salvador. O meu reino não é deste mundo. O Senhor não ordena a ninguém que se despoje do que possua, condenando-o assim a uma mendicidade voluntária, porquanto, quando assim agisse, tornar-se-ia uma carga para a sociedade. Proceder desse modo seria compreender o mau desprendimento dos bens terrenos, um egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem bem lhe aprouver, a fim de que seja administrada em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão, que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Rejeitar a riqueza, quando Deus vos-la dá, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, administrando-a com sabedoria. Saber passar sem ela, quando não a tem, saber empregá-la utilmente quando a possui, e saber sacrificá-la quando necessário, é agir de acordo com os desígnios do Senhor. Diga, pois, aquele que em cujas mãos venha cair, que o mundo se chama uma boa fortuna. Meu Deus, tu me destinaste um novo encargo, dá-me força de desempenhá-lo segundo a sua santa vontade. Aí tendes, meus amigos, o que eu queria vos ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus, dizendo: sabei-vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejai os ricos, porque a riqueza não é necessariamente a felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que esses bens apenas vos estão confiados, e que deveis justificar o emprego que lhes deves, como se prestasseis contas a uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente na satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que não passa de um empréstimo, e não de uma doação. Se não sabeis restituir, não tendes direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Bom, é um capítulo muito interessante porque ele traz a principal questão que a gente tem hoje, né, com os bens materiais, né?
Eu acho que aqui a gente tem um guia que é muito legal, assim, ele traz muita lucidez sobre o que a gente, né, tem que fazer na nossa posição. Ele não traz assim, olha, você tem que ser rico ou você tem que ser pobre. Essa é a parte que eu acho mais interessante do Evangelho, porque ele nada mais está dizendo que a gente tem que seguir com os desígnios que Deus nos trouxe. É lógico, a gente busca, todos aqui na Terra buscamos, né, conseguir e conquistar coisas materiais e, enfim, conhecimento, conquistar as pessoas e tudo mais. Mas eu acho que a parte mais importante que ele traz é justamente o que a gente faz com isso, né? Muitas vezes a gente fica ali, eu quero ter um emprego, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa. E tá tudo bem. E tá tudo bem a gente ter isso. O que importa nesses casos é o que a gente faz a partir disso, né? Então, eu realmente achei muito legal e com certeza é uma das coisas mais desafiadoras que a gente tem. E eu espero de coração que vocês tenham gostado da leitura, assim como eu gostei. Então, tenham todos uma ótima noite e até a próxima!